É sério, imagina um santo aí na sua casa onde quer que você esteja. Imaginou? Eu duvido que você tenha pensado num cachorro. No século XIII, os franceses não só pensaram, como imploraram para a Igreja Católica canonizar um cachorrinho. Se você ainda não conhece a incrível história de São Guinefort, você não pode perder esses fatos que nós preparamos para você. Número 1. Quem foi Guinefort? Guinefort foi um cãozinho da raça galgo, nascido no século XIII na cidade de Lyon, que fica a 400 quilômetros de Paris, na França. Guinefort vivia num pequeno castelo dessa cidade. E apesar de eu estar falando aqui castelo, a propriedade ela não era cuidada por soldados, por cavaleiros. Na verdade, quem fazia toda essa segurança era o próprio Guinefort e seus irmãos de 4 patas. Naquela época, quem morava nessa residência era os pais do Guinefort, né, seus tutores, e uma criança pequena, o filhinho deles. Número 2. O acontecimento inesperado. Certo dia, o senhor e a senhora do castelo precisaram fazer uma viagem muito rápida a uma cidade vizinha de Lyon. Como o deslocamento era realmente muito curto, eles voltariam em poucas horas e no mesmo dia, eles acharam melhor não levar o filho deles com eles e sim deixar a criança num pequeno berço que ficava no quarto do casal. Parece uma boa ideia? Não, não parece uma boa ideia. E não foi. Nesse momento, nesse período de ausência dos pais, uma serpente entrou dentro do quarto do casal, do quarto em que o bebê estava repousando, dormindo. Quem é que notou a presença dessa ameaça ao bebê da família? O Guinefort. E ele não teve dúvida. Guinefort atacou a serpente e foi mordido diversas vezes, acabou se metendo numa briga violentíssima em que encheu o berço do bebê e o quarto de sangue. Número 3. O destino trágico. Quando o senhor e a senhora do castelo voltaram para casa e se depararam com aquela cena cheia de sangue, com o bebê deles que parecia desacordado e o Guinefort por ali, eles não tiveram dúvidas. A senhora do castelo, mãe do bebê, teve certeza que o Guinefort tinha atacado o seu filho. Em um momento de pura raiva, o senhor do castelo pegou uma espada e decapitou o cãozinho. Sim, coitado do Guinefort, foi decapitado. Momentos depois, quando tudo estava mais calmo, o casal se deu conta que o bebê não estava desacordado, ele estava apenas dormindo, repousando, estava bem, que aquele sangue todo não era dele. Fazendo uma busca pelo quarto, o senhor e a senhora do castelo encontraram a cabeça da serpente e muito sangue em volta. Foi nesse momento que eles se deram conta de que tinham cometido uma injustiça horrível e matado o Guinefort, que foi quem salvou o filho deles. Vocês conseguem imaginar a culpa que o senhor do castelo deve ter sentido quando ele se deu conta do que ele tinha feito? Porque ele sentiu, e isso nos leva ao nosso próximo fato. Número 4. O funeral. Profundamente culpado e envergonhado do que tinha feito, o senhor do castelo quis se redimir e providenciou um funeral para o Guinefort, com honras, com flores, com funeral, com lápide, com tudo que um ser humano daquela época teria. E foi assim que ele enterrou o cãozinho. Poucas semanas após o velório do Guinefort, o casal, senhor e senhora do castelo, resolveram se mudar dessa propriedade e encontrar outro lugar, longe de Lyon. Acontece que naquela altura do campeonato, a história sobre a valentia do Guinefort já tinha se espalhado por toda a França e centenas de mulheres iam até aquela propriedade, iam até aquele castelo para rezar na lápide do Guinefort. Vocês conseguem imaginar o que essas mulheres pediam? Essas mulheres eram mães que acreditavam que o Guinefort poderia fazer milagres curando os seus filhos doentes. Então era muito comum uma mãe que tivesse um filho que estivesse passando por um problema de saúde ir lá prestar homenagens, flores no túmulo do cachorro e pedir para que alguma coisa, né, uma intercessão acontecesse pelo seu filho. Número 5. Milagres não reconhecidos. Depois de centenas de mães irem até o túmulo de Guinefort pedir por saúde para os seus filhos, pedirem por milagres, a igreja se sentiu no dever de fazer um pronunciamento sobre o caso. Na época, o frei Estevão de Bourbon, que trabalhava para a Inquisição medieval, escreveu um pronunciamento sobre o caso. E mesmo tendo todos os poderes da Inquisição ao seu favor, o frei preferiu não condenar nenhuma daquelas mulheres que tinha buscado o túmulo do Guinefort por heresia. Provavelmente, naquela época, o frei acabou pensando que essas mulheres, no fundo, só queriam o melhor para os filhos delas, elas não tinham nenhuma maldade, nenhuma intenção de cometer nenhum ato que fosse pecaminoso. Que história incrível, não é mesmo? E você?
Você acha que os cães podem nos ajudar a superar problemas de saúde ou até problemas emocionais? Conta aqui nos comentários para eu ler. E, gente, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deem o seu joinha, porque isso nos ajuda muito a trazer conteúdo novo para vocês. Beijão e até a próxima!